Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez pelo canal ID para mais um estudo na noite de hoje. Hoje eu queria falar a respeito das duas testemunhas mártires, as testemunhas do tempo do fim e o vale dos ossos secos. A relação que existe sobre esses assuntos. Antes de mais nada, eu queria começar introduzindo nesse assunto, definindo o que significa a palavra testemunha. A gente sabe que a palavra testemunha, no hebraico, ela é aquele radical ed da palavra moed, que no hebraico moed significa tempo determinado. E o ed significa testemunha. E a gente já fez estudo sobre o que significa isso. E no grego, a palavra testemunha significa martíria. E a palavra testemunho significa martírion. Muito semelhante a mártire. Né? Onde a gente já conclui a similaridade nas entrelinhas de que uma testemunha é mártire, pode virar um mártire. Todos os que passaram antes de nós, se é que a gente vai passar um dia para desta vida, todos que morreram e dando testemunho foram martirizados, dando testemunho de Cristo. E a palavra martíria, para traduzir no grego a palavra testemunha, não é por acaso. Então o que significa a palavra testemunha? Testemunha é conhecimento em primeira mão de algum evento. Se você conhece um evento em primeira mão, quando você fala dele, você está dando o testemunho daquilo que você viu. E se você está dando testemunho daquilo que você viu, você se torna uma testemunha. Então, baseado nessa definição, eu vou lá em Deuteronômio capítulo 19, o verso 15, e vou mostrar que para um testemunho valer na lei, tem que ter no mínimo duas ou três pessoas. Em Deuteronômio 19, 15 diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém, porque por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, para Deus, o testemunho só vale se estiver envolvido de duas ou três pessoas. Tem que ter duas ou três pessoas. E aí, eu vou ir lá em Apocalipse 3, no versículo 14, Apocalipse 3, no versículo 14, Jesus fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus estava falando dele. Porque Jesus, ele veio ao mundo para testemunhar as coisas do Pai. O Pai trabalhava através do Filho. Todas as coisas, os milagres e prodígios que Jesus fez, foi conduzido pelo Pai. Ele sempre disse isso. Se você vê a mim, você está vendo o Pai. Então ele é a testemunha fiel do Pai, porque ele ouviu as coisas do Pai. Ele foi o único que presenciou, que fitou o rosto do Pai na sua pré-existência como uma palavra e agora num corpo glorificado. Então ele é testemunha fiel do Pai. E ele veio testemunhar do Pai para nós que somos testemunhas do Filho. Então quando se juntam duas ou três pessoas, valida o testemunho. Sempre a testemunha fiel vai estar envolvida, que é Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel. Jesus se denomina a testemunha fiel.
E o Espírito dele está em nós para darmos testemunho do conhecimento dos eventos que ele tem nos ensinado. E que outros precisam saber para se parecerem, de que outros precisam saber para aguardarem o número daqueles que serão as testemunhas do tempo final. Vocês entendem agora por que Deus, no tempo do fim, ele se refere a duas testemunhas? As duas testemunhas mártires? Porque é preciso, para dar testemunho para Deus, 2 ou 3 pessoas. Uma é o filho, que é a fiel. As outras 2 são as mártires. Então são 3, não é isso? São 3 testemunhas que estão nessa conta? Então Jesus ele vem, ensina, dá o testemunho do plano, ensina para nós, para que nós possamos dar testemunho para outros do que vai acontecer no final dos dias, no final dos tempos. Então é preciso que a gente passe para outras pessoas, porque pessoas lá no fim dos tempos precisam receber essas informações para poder identificar o tempo determinado em que elas estão, para elas poderem determinar quem são os inimigos, para elas poderem ser usadas por Deus com o propósito correto, identificado, para o tempo determinado em que elas vão ser usadas para Deus, que é no tempo do fim, que são as testemunhas. Essas informações vêm correndo, vêm sendo testemunhadas pelos nossos irmãos da fé, chegou até nós e temos que passar elas para o tempo do fim, para que no tempo do fim as testemunhas se levantem e sejam usadas por Deus para cumprir o propósito do final dos tempos. Então é esse o testemunho. Jesus veio para passar isso, para isso difundir, pulverizar entre as nações. Então a gente vai ler Mateus 24, um entendimento sobre esse assunto que eu estou falando aqui. Mateus 24, de 6 a 14. E a respeito daquilo que eu falei antes, eu não estava gravando, quando eu comentei, eu fiz esse preâmbulo aqui com o pessoal aqui do estudo, e vou fazer para vocês agora que estão assistindo. Quando se lê Mateus 6, 14, Mateus 24, de 6 a 14, as pessoas transliteram isso para o tempo que estão vivendo, ou para os tempos que se parecem com esse que a gente está vivendo agora. Mas Jesus não estava falando essa frase, esse texto aqui, não era para aquele tempo que ele estava vivendo, não é para esse tempo que a gente está vivendo, mas é para um que há de vir. E a gente vai entender isso agora. Olha só. Mateus 24, de 6 a 14. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Vamos parar. Jesus estava falando para aquele momento isso? Não. Até podia se encaixar, porque muitos ali morreram e passaram por aquilo. Se cumpriu na vida de Pedro, se cumpriu na vida de Paulo, se cumpriu na vida de Pedro, de Paulo, de Tiago, se cumpriu na vida de alguns apóstolos. Eles seriam odiados e morreriam. Seriam atribulados e seriam mortos. Mas Jesus estava falando para isso, para aquele tempo, não era. Eles já tinham vivido guerras, terremotos, eles tinham vivido isso? Então vamos continuar. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eles foram odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus? No máximo ali na Judéia. Paulo, que poderia ter sido um odiado por algumas nações, porque ele viajou, ele foi mais amplo. Mas não é para eles que ele está falando isso. Isso é para o tempo do fim. Isso aqui, a gente vai entender esse texto de Mateus 24, que é o Sermão da Montanha. Nós vamos entender ele quando a gente lê Apocalipse 11. Essa frase, esse texto que Jesus deixou, escatológico por demais, está se referindo às testemunhas do tempo do fim. Essa informação aqui
ela tem que transcender até chegar a eles. Porque esse recado é para eles, não é para gente. Pode ser que aqui alguém chegue no tempo do fim, eu não sei quando é que é o tempo do fim. Os sinais estão aí, mas ainda não estão acontecendo as coisas que Jesus está falando. Podem até parecer que estão, mas ainda tem que acontecer coisas escatológicas, tempos determinados ainda tem que se cumprir. Essas testemunhas ainda tem que aparecer. A besta ainda tem que se levantar. Ainda tem que se levantar os 10 reinos que vão dar poder para a besta. Essas coisas não aconteceram. Então Jesus está falando por um tempo lá do final, esse texto aqui. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E a gente, quando lê Apocalipse 11, a gente vai entender por que eles vão ser odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Por causa desse testemunho. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso está acontecendo direto aqui, mas não é para esse tempo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, a frase mais importante. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A gente tem uma mente, a nossa mente, ela tá meio... A gente já escutou muito esse verso, né? De maneira equivocadíssima. A gente já escutou esse verso. Quando aqui Jesus estava falando que esse evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho, ele não está dizendo que todo mundo tem que acreditar nesse evangelho e que todo mundo vai saber desse evangelho. Ele está dizendo que o evangelho vai ser pregado como testemunho para essas nações. Porque nesse momento aqui, se a gente viajar no tempo e for lá para o tempo do fim, nesse momento aqui, o reino de toda a terra vai estar governado pela besta, pelo anticristo, pelo sistema babilônico que ele vai criar. Oferecido pelos 10 reinos para ele. E com ele, falsos profetas vão se levantar, falando de Alá, falando dos falsos deuses. Vão se levantar falsos profetas, vão fazer prodígios no final dos tempos. E muitos vão acreditar. Mas é preciso falar do evangelho do reino, que um reino vai vir para a terra e vai ser estabelecido aqui, para testemunho das nações. E quem vai fazer isso? Aqueles que captarem a informação que vai ter que transcender através das nossas vidas e chegar até eles. É isso que Jesus está falando aqui. O importante para Jesus aqui é o testemunho, porque o testemunho é martírio, leva à morte nesse tempo aqui. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É isso que Jesus está falando. Porque não vai ser só testemunhar falando, vai ser testemunhar com a própria vida, se for o caso. E muitos morrerão. As testemunhas não morrem na metade da semana? Morrem. Esse recado aqui, de Mateus 24, de 6 a 14, é para as testemunhas do tempo do fim. Isso aqui está falando para eles. Não é para o tempo, no nosso tempo, nem para o tempo de Jesus que ele estava vivendo ali. Pode se encaixar e ser aplicado, mas não é o recado, o alvo, não é para isso. É para as testemunhas do tempo do fim, isso aqui. Entendido, gente? Nações verão o testemunho dos que serão forjados e preparados por Deus para serem usados no final dos tempos. As nações odiarão esse testemunho e odiarão o poder que Deus dará a essas testemunhas. Essas testemunhas que vão dar o testemunho, que vai causar o ódio nas nações, quem vai dar esse poder para eles é Deus, por 3 anos e meio. Na primeira metade da semana de Daniel, da última semana de Daniel, não tem 69 semanas que já se cumpriram? Não falta a última, de 7 anos? 3 anos e meio, essas testemunhas vão assolar a humanidade. Vão assolar com o seu testemunho, com o poder que Deus vai investir nelas, o povo da besta, que vai estar vivendo, o mundo vai estar vivendo uma falsa paz. Aliançado com o anticristo, com a besta no início da semana, todas as nações vão estar com ele.
Ele vai fazer aliança. O primeiro selo fala que o cavaleiro sai vencendo para vencer. E ele consegue tratados de paz, uma paz que vai enganar as nações e vai irritar demais a Deus. E Deus vai levantar o povo dele, as testemunhas na terra, para dizer que aquele reino de paz que eles estão vivendo ali é o reino do inimigo. É um reino que não apraz a Deus. E aí Deus levanta as testemunhas e dá poder a elas por 3 anos e meio, para trancar os céus com a chuva, para tornar o rio como sangue, os mares como sangue, para trazer toda sorte de gafanhoto, de praga sobre a terra. Vai tirar esse povo da paz e vão tirar eles da sua zona de conforto. Por isso essas testemunhas vão ser odiadas por todas as nações. Por isso. Não só por causa de Jesus, mas por causa daqueles que estão testemunhando de Jesus e têm poder dado por Deus para irritar as nações. É por isso que eles vão ser odiados. Eu volto a dizer que Mateus 24, de 6 a 14, é um recado para o tempo do fim, para as testemunhas. Agora a gente vai ler e vai ver o paralelo que Mateus 24, 6 e 14 tem com Apocalipse 11, 3 a 13. Apocalipse 11, de 3 a 13. As duas testemunhas mártires. Vou dar uma recapitulada aqui para ficar bem didático. Eu comecei falando o estudo, o conceito de testemunho. Falei de testemunho. Mostrei para vocês que é preciso testemunhar, é preciso receber o que Jesus deu e testemunhar, fazer esse testemunho transcender. Da mesma forma que chegou para nós, tem que chegar até o tempo do fim. E que o testemunho só é válido para Deus quando tem no mínimo 2 ou 3 pessoas, sendo que sempre uma delas é a fiel testemunha, que é o Filho. Porque é dele e por ele que são todas as coisas. Sai dele o testemunho do Pai. O Pai dá para o Filho e o Filho testemunha para nós. E nós agora passamos a ser testemunha do Filho para as nações. E agora nós vamos ver esse recado de Mateus 24, 6 a 14, que Jesus falou lá no monte, o paralelo que isso tem com o Apocalipse 11, de 3 a 13, vai entender, vai ficar bem claro que esse recado é para esse tempo, para essas duas testemunhas aqui. Diz assim, Apocalipse 11, 3 a 13. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses. Tanto faz. É tudo igual. Uma hora ele vai falar isso, uma hora ele vai falar 42 meses, uma hora ele vai falar 3 anos e meio, uma hora ele vai falar 3 dias e meio, mas está falando sempre desse tempo, de 3 anos e meio. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as... Olha só, vamos gravar isso aqui, que isso é muito importante. Olha como Deus, ele coloca os ícones, nas mensagens, para a gente ter que levar isso aqui para um outro texto, para a gente poder decifrar o que ele está falando e para voltar para esse aqui, ficar claro e poder entender. Daqui a pouco ele usa uma outra expressão, um outro código, para a gente ir num outro momento da Bíblia, ler aquela expressão lá e entender o que ele está falando e voltar para cá. Ele vai acrescendo nesse texto, vai complementando, vai somando nesse texto aqui várias outras informações para a gente poder decifrar quem são as pessoas que ele está falando aqui. E a gente vai fazer isso, mas primeiro vamos ler esse texto. Verso 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ele chama esses 2 candeeiros e essas 2 oliveiras das testemunhas dele. É a nomenclatura ao qual ele usa para identificar essas testemunhas. Uma hora ele chama de 2 candeeiros e outra hora ele chama de 2 oliveiras. Não é isso que ele está dizendo aqui? Beleza, então vamos lá. E elas estão em pé diante do Senhor da terra. De pé. Acordadas. Acesas. Irrepreensíveis. Dando testemunho. É isso que ele está querendo dizer aqui. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer.
Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quantos dias ela tem que profetizar? 1260 dias. Então esse tempo elas recebem poder, elas vão receber poder para profetizar e o céu se fechar. Não vai chover por 3 anos e meio. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas as testemunhas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ou os seus cadáveres, vai depender da tradução, e isso não quer dizer nada, porque isso aqui é gramática. Ele pode trazer o cadáver, né? Eu não sei se o cadáver é sujeito da frase, ou se é um adjetivo, sei lá o que é, que eu sou bom de português. É o sujeito da frase, né? Ele chama para perto e faz ele ficar no singular. Em outras traduções são os cadáveres ficarão estirados, ou então o cadáver ficará estirado. Aqui na minha tradução que eu estou lendo, está o cadáver. Mas ele está se referindo às 2 testemunhas. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ele está se referindo a Jerusalém. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Esses detalhes a gente tem que guardar na cabeça para somar depois. Tá? 3 dias e meio eles ficaram em praça pública, sendo contemplado por todo povo, tribo, língua e nação. Todo mundo via as testemunhas mortas por 3 dias e meio. E não permitem esses que mataram as testemunhas, o povo da besta, que se levanta, não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Eles ficam expostos. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Eles odiavam o testemunho deles. Tudo que eles faziam, que eles profetizavam, que eles testemunhavam a respeito de Jesus e do Pai, eles odiavam, porque incomodava, porque assolava, porque era o próprio Deus dando poder para esses homens, para eles poderem atingir esse povo da besta. Então eles atormentam a terra, e a terra fica alegre, troca presente, regozijam pela morte deles, e nem enterram para eles ficarem ali, para sempre serem vistos por outros que tentarem fazer a mesma coisa que eles fizeram, para saber qual é o final. Vai ficar morto, exposto em praça pública. Esse é o recado que eles queriam dar para todos aqueles que testemunhassem de Jesus ou profetizassem contra eles. E Deus permitiu na metade da semana isso. Mas, verso 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subir para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Vocês lembram de Mateus 24, 6 a 14? Vocês lembram? Vocês lembram que ele estava dando um recado, Jesus dava um recado, que eles tinham que testemunhar até o fim, e esse seria salvo? Que eles seriam odiados de todas as nações por causa do nome dele, e que seriam mortos por causa desse testemunho? Ele está falando desse povo aqui. Agora, a gente vai entender essas 2 testemunhas. Eu já falei sobre isso aqui,
Eu não sei se eu falei nisso nos vídeos, nos meus vídeos, eu creio que sim. Em alguns vídeos, eu acho que os irmãos que estão assistindo já não têm mais dúvida de quem são as duas testemunhas. Que se trata de judeus e gentios, as duas casas de Israel, e que se trata da unção de Elias e Moisés sobre eles. A igreja do Senhor, no tempo do fim, vai receber um poder sobrenatural de Deus, que é o Espírito, a unção de Elias e de Moisés sobre eles, e eles vão receber poder para profetizar por 3 anos e meio e acontecer tudo que a gente leu em Apocalipse 11. Os céus vão ficar 3 anos e meio sem chover. Quem fez isso? Elias, num outro determinado tempo da Bíblia. E essa unção que estava sobre Elias quando ele fez isso, vai estar sobre a igreja no tempo do fim e vai acontecer de novo. O mar ficar vermelho aconteceu com Moisés. Moisés levantava o seu cajado e isso acontecia. Eram as pragas que ocorreram no Egito, em Gósen. Isso vai acontecer de novo, porque a unção que estava sobre Moisés naquele tempo vai estar sobre a igreja no tempo do fim. Por isso, Moisés e Elias são as duas testemunhas. A unção deles vai estar sobre a igreja por 3 anos e meio. E essa unção poderosa que esteve também sobre João Batista, a de Elias, vai estar sobre a igreja no tempo do fim. A unção de Elias conduz ao arrependimento das suas más obras. A unção de Moisés conduz para dentro do reino, da terra prometida. Isso tudo vai acontecer no tempo do fim. Vai haver uma grande chuva seródia no tempo do fim, que é o derramamento do Espírito sobre os não convertidos que irão se converter no tempo do fim. Isso vai acontecer. Isso é devido à unção de Elias, que conduz ao arrependimento. E vai ser o grande levante da igreja no tempo do fim. Isso vai acontecer. Isso está escrito. Está escrito. Mas não é isso que a gente está tratando aqui. Eu quero só que vocês entendam que a unção de Elias e Moisés sobre o povo de Deus, gentios e judeus, é que as duas casas de Israel é que são as duas testemunhas. E eu vou mostrar isso para vocês. Porque Deus, quando ele fala em Apocalipse 11 sobre oliveira e sobre candeeiro, sinalizando para as testemunhas, não foi por acaso. Não foi à toa. Era para a gente olhar essas expressões e ele nos levar aonde isso estava escrito. 2 oliveiras, 2 candeeiros de pé na frente do Senhor. Vamos entender por que ele falou 2 oliveiras. Está na 5ª visão de Zacarias. Zacarias 4, vou pedir para vocês abrirem Zacarias 4, os versos de 2 a 5. Zacarias 4, os versos de 2 a 5. Depois a gente vai pular direto para o 10, parte B, até o 14. Diz assim, verso 2. E me perguntou, que vês? Isso aí é a 5ª visão de Zacarias, tá? Zacarias respondeu, olho e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e seus 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Verso 10, parte B. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras? À direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu, não sabes o que é isto? Não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos
que assistem junto ao Senhor de toda a terra. O que ele está dizendo aqui para Zacarias, o anjo? Ele colocou, todo mundo conhece essa visão de Zacarias, né? Do candelabro de ouro e aquelas 2 raminhos de oliveira, um na direita e um na esquerda, que saíam deles azeite de ouro que alimentava o candelabro. O que é o candelabro? O que tipifica o candelabro? Aonde a gente acha isso? Em Apocalipse 1 a gente acha isso. Pode falar. Em Apocalipse 1 a gente acha isso. Plenitude do Espírito. Mas não é isso que são o candelabro. Jesus fala: eis o mistério. Os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 anos das 7 igrejas. Quando ele fala isso, nós estamos vendo aqui que existia um candelabro, a igreja sendo alimentada pelo azeite, 2 azeites, um pelo lado direito e pelo lado esquerdo, de azeite de ouro, a unção pura. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo conectar as coisas? Por que Deus deu essa visão a Zacarias lá? E por que Deus estava falando isso aqui, em Apocalipse 11? Para a gente entender que em Apocalipse 11 ele já tinha falado às 7 igrejas e Jesus já tinha matado esse mistério de falando que o candelabro era a igreja, as 7 igrejas. E que aquelas 7 igrejas do Apocalipse, elas tipificam a igreja do tempo do fim. Está mostrando ali a igreja. E que existem 2 oliveiras vertendo azeite, vertendo unção para esse candelabro. O que nada mais é que 2 testemunhas vertendo unção para a igreja, que é o que vai acontecer no tempo do fim, que a gente leu em Apocalipse 11. Conseguem entender isso? Que vai haver uma unção como um azeite de ouro vindo sobre a igreja no final dos tempos? É por isso que Deus deu essa visão a Zacarias. Não está ali por acaso, ou foi um devaneio de Zacarias. O anjo veio trazer isso porque um dia Deus ia pegar essa informação, ia saber que isso ia ser somado e entender o que ele estava querendo dizer. Então a gente entende que essas 2 oliveiras, elas sustentam um candelabro. A gente tem que entender que 2 unções sustentam a igreja. Aí agora, quando a gente vai entender quem são os 2 candeeiros, quando a gente souber quem são esses 2 candeeiros, a gente vai entender quem são as 2 testemunhas. Quer ver uma coisa? Em Apocalipse 11, 4, ele vai falar aqui, ó, Apocalipse 11, 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. As 2 oliveiras de pé diante do Senhor da terra, a gente já viu que isso aconteceu com Zacarias lá. Estava lá a menorá vertendo azeite. As 2 testemunhas estavam vertendo azeite para a igreja, que é o Senhor. A igreja é do Senhor, mas ali é a igreja. E agora a gente vai ler em Mateus 17, de 1 a 3, o porquê que Deus criou esse episódio. Por que Jesus aconteceu isso? Isso para muitos é um mistério, o monte da transfiguração. Por que isso aconteceu? Por que Elias e Moisés veio aparecer para Jesus? Para que isso? Por que Deus ia criar uma situação como essa, um contexto desse? Para quê? A gente vai entender que Deus estava mostrando quem eram as 2 oliveiras e quem eram os 2 candeeiros em pé diante do Senhor. Agora, olha só. Mateus 17, 1 a 3 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Quantos tem aí? 2, 3. Jesus não tá de bobeira, né? Tá levando 3 para testemunhar uma coisa que é escatológico e que vai ficar marcado. Aí ele fala:
leva consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. As duas oliveiras e os dois candeeiros em pé diante do Senhor, de toda a terra. É nesse momento, isso, agora, se você pega isso, soma com Zacarias 4 e leva para Apocalipse 11, a gente vai entender quem são as duas testemunhas. A unção alimenta a igreja, das duas oliveiras. Aí agora tem os dois candeeiros, as duas velas acesas, Elias e Moisés, na frente do Senhor no Monte da Transfiguração. Duas testemunhas. E aí, uma vez eu fiz um estudo aqui, falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e mostrando que das 7, 5 estão repreensíveis e 2 estão irrepreensíveis. A gente não falou que o candeeiro de 7 braços, que o castiçal, a menorá de 7 candeeiros, não é a igreja, tipificado pela igreja? São 7 igrejas, por quê? Porque cada uma botija daquela é uma igreja. E 5 braços dessa menorá, desse castiçal, 5 braços dele estão apagados, porque Jesus vai lá repreender eles, e 2 estão acesos. Esses 2 candeeiros que estão acesos, no tempo do fim, vão acender os outros 5. Porque a unção de Moisés e a unção de Elias vão estar sobre esses 2 candeeiros. Vocês estão conseguindo entender isso? É. Esmirna e Filadélfia. Esmirna e Filadélfia. Quando a igreja, no tempo do fim, por 3 anos e meio, naqueles 3 anos e meio da metade da semana, a primeira metade, quando a igreja que vai estar dormindo, que vai estar fria, vivendo essa falsa paz criada pela aliança da besta com os reinos da terra, a igreja vai estar adormecida. Mas tem dois candeeiros em pé diante do Senhor, com a unção sobre eles. E aí vão começar a assolar o povo da besta nas primeiras semanas. Nos primeiros 3 anos e meio. E a igreja vai acender. A igreja vai acender porque vai ver os milagres e prodígios que aquelas testemunhas estão fazendo. Uma parcela do povo de Deus vai estar acesa. Por isso que Jesus, ele monta esse candeeiro de 7 braços na ordem certinha. As 7 igrejas do Apocalipse. E ele repreende todas elas, menos 2, que é Esmirna e Filadélfia, que estão acesas diante dele. Então, quando você soma todas essas informações, o candeeiro aceso, a unção sobre eles, de quem são essas unções e quem são essas oliveiras que alimentam esses candeeiros, você consegue entender que é a unção de Elias e Moisés sobre o povo de Deus. Tá conseguindo entender, Jana? Está muito confuso isso? Não, estou conseguindo entender. Por isso que Deus deixa essas pistas na palavra dele. Então as 2 oliveiras e os 2 candeeiros são Moisés e Elias. O poder, a unção dos 2 derramados sobre os filhos de Deus. Os 2 candeeiros fazem parte da menorá de 7 braços, tipificadas em Esmirna e em Filadélfia. Se você ler Esmirna, a carta para Esmirna, no final vocês vão ver que ele fala: ser fiel até a morte, porque eles vão passar pela morte. E para Filadélfia ele fala: vocês não passarão pela morte, mas serão atribulados por 10 dias. Ou seja, para um ele diz que tem que ser fiel até a morte. E se você ler de novo Mateus 24, de 6 a 14, você vai ver que Jesus deu esse recado para uma parcela do povo. Sejam fiéis até a morte. Perseverem até a morte, porque esse será salvo. E ele vai e repete isso para Esmirna aqui. Ser fiel até a morte, porque te darei a coroa da vida. Para Filadélfia ele não fala isso.
Para Filadélfia ele fala, vocês vão ser angustiados, vocês passam por tribulação. Quer falar alguma coisa? Não. Vão passar por tribulação. Aí eu te falo, Filadélfia e Esmirna estão acesas. São 2 candeeiros na menorá de 7 braços que estão acesos porque as outras 5 estão dormindo. Mas eles não são repreendidos por Jesus, mas recebem recado. Querem ver por que Esmirna e Filadélfia tipificam Moisés e Elias? Porque Esmirna passará pela morte. Quem passou pela morte? Moisés passou pela morte. Mas Elias, a gente não sabe. Mas ele foi atribulado? Foi. Por quanto tempo? Por 3 anos e meio. Tá entendendo? Que Deus tá dando recado aqui para mostrar que Esmirna é Moisés e Filadélfia é Elias. Que um vai passar pela morte, o outro não vai passar pela morte. Mas aquele que passar pela morte vai ser ressuscitado, vai subir aos céus, que nem Elias subiu. Tá entendendo esses recados nas entrelinhas? Faz sentido. Faz sentido. Filadélfia e Esmirna. Esmirna e Filadélfia, Moisés e Elias. Um passa pela morte, o outro não passa pela morte. São as 2 testemunhas. Esmirna e Filadélfia tipificam as igrejas que estarão acesas, o povo de Deus que estará aceso no tempo do fim, que vão usufruir da unção de Moisés e Elias. Aí olha só, meus irmãos, que interessante. Dessas 2 testemunhas, as 2 testemunhas no meio da semana, elas são assassinadas, elas morrem. Porque se levanta a besta, faz guerra contra os santos e prevalece. Mata eles e deixa eles expostos em via pública, em praça pública, por 3 dias e meio. E no final dos 3 dias e meio, Deus fala, subir para aqui. Ressuscita eles e fala, subir para aqui. E aí eu quero mostrar uma coisa que é interessante quando a gente lê esse texto. Porque pré-tribulacionistas falam, né, usam esse texto, usam esse momento para dizer que Deus tira a igreja e depois começa o terremoto, começa a acontecer um monte de coisa na terra. Se você ler o texto ali, em Apocalipse 11, no finalzinho aqui, ele fala assim, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto. Grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade e morreram neste terremoto 7.000 pessoas. Quando esse terremoto aconteceu, se você olhar lá em Apocalipse 16, 18, diz assim, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram sobre as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho e do furor da sua ira. Isso é o 7º flagelo. É o final. Você está entendendo aqui que esse terremoto lá de Apocalipse que fende a cidade no meio, isso já é a ira de Deus sobre a grande Babilônia, porque a Jerusalém, que vai estar vivendo esse contexto, está contida na grande Babilônia. A grande Babilônia, Jerusalém, vai fazer parte da grande Babilônia, do tempo do fim. E Deus vai se vingar disso. Ele vai fazer ruir a cidade no meio. Só que ele não tira a igreja antes, porque isso é o 7º flagelo. Já caíram 6 sobre a terra. Jesus, ele tira a igreja, arrebata a igreja, ressuscita a igreja, arrebata a igreja, do 6º para o 7º flagelo. Porque no 6º flagelo, se você ler, ele fala, ainda não vim. Ainda não vim. Pré-tribulacionistas dizem que Jesus tira a igreja antes da grande tribulação. Eu estou falando já no final dos 3 anos e meio. Estou falando no final dos dias, das horas. Quase na vinda de Jesus. Já tinha passado a grande tribulação,
já tinham tocado as trombetas, já tinham caído 6 cálices da ira e estava indo. Isso aqui já é o 7º. Ele só foi tirar a igreja no 7º, do 6º para o 7º. Está entendendo como isso fica claro quando você conecta os textos? Ele deixou essa frase aqui, ruiu a 10ª parte da cidade e morreram, nesse terremoto 7.000 pessoas, para você linkar com o 7º flagelo. Para você ver que Jesus tirou pouco tempo antes a igreja e aí caiu o 7º flagelo. Conseguiram entender isso? Mas olha aqui então, qual é a relação então, que agora que é o legal, qual é a relação dessas duas testemunhas com o Vale dos Ossos Secos? Qual é a relação que isso tem?